Muito bem, estamos de volta com o nosso Amigos do Futebol aqui no canal 8 da NET Campinas e nesse bloco recebendo Marco Antônio Abichedi. Aí alguém vai falar, mas o Marquinho é lá de Bragança e tal. Não, o Marquinho conhece como ninguém o futebol de Campinas e conhece futebol como ninguém, né? Porque dirige uma equipe que não é fácil, o Bragantino, um time como todo time do interior, tem todo o seu esforço aqui. Mas eu queria, de início, agradecer muito a sua presença, Marquinho, e que você falasse um pouquinho a respeito, você como dirigente de futebol, pelas suas várias passagens pelo futebol de Campinas, Liga Campineira de Futebol e tal. O programa, você sabe, é uma homenagem ao nosso querido Brasil de Oliveira. Amigos do futebol, que você falasse nesse início aí um pouquinho, agradecendo a sua presença, um pouquinho do nosso querido o Brasil de Oliveira. Um abraço, Valdenei, um abraço aos amigos do futebol. Moro em Campinas já há 35 anos, né? Estou em Bragança, mas eu estou em Campinas. Moro aqui, temos negócio aqui. Bragança eu vou 2 ou 3 vezes por semana. Mas falar do Brasa é falar da minha vida no futebol, né? Na minha vida do esporte. Eu conheci o Brasa correndo de kart no Taquaral, quando ele foi cobrir o Taquaral e com aquela bolsinha na lateral lá, cabelinho puxadinho, a tradição dele. E falou, o que você está fazendo aqui? Não conhecia, né? Pô, você não é filho do Nabi e tal. Ah, tô andando de kart. Pô, você tem que ir pro futebol no kart, você não vai fazer nada. Então começou essa amizade aí, e pontos marcantes. Encontrava com o Brasa no mínimo 3 vezes por semana. O nosso ponto de encontro era futebol no Edembar. No Edembar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. E era só, porque ele falava, né? Eu vivo futebol, eu tenho autoridade para falar 24 horas por dia. E era isso mesmo, né? Não rolava outro papo, né? Não, só futebol, conhecia tudo, era amante, estudioso do futebol. Tem 2 passagens importantes, né? Uma passagem quando eu era presidente da Câmara, em Campinas, vereador. Ele que me deu a ideia. Marco, vamos pegar um bairro aí, um determinado bairro, e eu vou fazer uma relação dos melhores jogadores de futebol do mundo. E você dá o nome de rua nesse bairro, entendeu? Isso é uma reportagem grande, o Brasa fez uma relação de 20 atletas aí, do mundo inteiro, que ele achava os melhores do mundo. E tem um bairro em Campinas que essas ruas todas têm o nome de jogadores. Foi sugestão do Brasa. E um outro momento também importante, quando em 90, né, o Bragantino foi campeão paulista, em 90, com o Vanderlei Luxemburgo. Em dezembro, o Vanderlei saiu depois de um brasileiro bom que o Bragantino fez. Saiu do Bragantino dia 21 de dezembro. E o Campeonato Paulista começava, né? Não era paulista, era o brasileiro. 2 brasileiros seguidos, né? Isso. 91. E o Brasa estava no Estadão, né? E procurando treinador, não tinha treinador, nome de treinador que pudesse dar um impacto, tá? Porque o Bragantino naquele momento tinha um excelente time, né? E era um dia 23, eram meia-noite, nós falando de futebol, conversando, ligando. Aí o Brasa falou, olha, surgiu o nome. Falei, mas que nome? Não, o nome que veio do exterior agora, precisa uma projeção. Poucas pessoas sabem essa história. Precisa de uma projeção, precisa de uma ideia, ele vai querer vir. Mas como? Carlos Alberto Parreira. Deu aquele arrepio, né? Deu aquele arrepio, pô. O Brasa vai tirar Carlos Alberto Parreira da cabeça, né? Aí nós sempre peguei o telefone e toquei pro meu pai. Vai, é o seguinte, Nabi, né? É o seguinte, o Brasa tá aqui, estamos batendo um papo e Carlos Alberto Parreira, meu pai não pensou 5 segundos. Vai atrás. Entendeu? Não, vamos atrás. Aí o Brasa conseguiu o telefone naquele dia do Parreira. Nós ligamos na residência dele, meia-noite e meia, 1h da manhã. Você acha que pode? Mas futebol é isso, né? Coisa de louco, coisa de louco. Ligamos o Brasa, você falou que é o Brasil e tal. Acho que só em entrevistas. E dia 24 eu peguei o avião de Natal, fui na casa do Parreira, na Barra da Tijuca, acertei um contrato com o Parreira, voltei, era um dia 24, véspera de Natal, peguei um voo 9h30 da noite, São Paulo, de volta. Cheguei de roupa e tudo, e contratamos o Parreira via Brasa, com a ideia brilhante dele, né? E com salário de R$5.000. E aí o Bragantino foi campeão, vice-campeão brasileiro,
isso em maio. Em junho o Parreira foi para a seleção brasileira, né? E foi para a seleção e deu o que deu, aí foi campeão, isso e aquilo. Isso é histórias, é as verdadeiras histórias do futebol, né? Por isso que você tem que viver. E o Brasa vivia 24 horas por dia futebol. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta para o Marquinho, que muita gente que acompanha nosso programa vive o futebol amador de Campinas. Aí a cidade de Campinas com mais de 300 times de futebol amador. E você foi presidente da Liga Campineira, fez um excelente trabalho. Eu me lembro que eu jogava na época, era garoto ainda, já disputava os torneios do futebol amador de Campinas. Só para deixar o pessoal mais tranquilo, você parou, Paulinho, de jogar? Que time você Parei, jogava, Paulinho? Jogava no União da Cidade Jardim, junto com o pessoal lá, Marquinho, a galera toda lá, Celcinho, toda aquela turma lá do Conforto Espuma, aquela pessoalzinho. Meu irmão foi árbitro, o Dutrinha, então minha família toda muito ligada com o futebol amador de Campinas, e eu tenho um carinho muito grande pelo futebol de Campinas, e eu acho que o futebol amador é uma coisa diferenciada. Por isso que eu quero te fazer essa pergunta. Da época que você estava e hoje você acompanha, você vê, como é que é? Como é que é para você o futebol amador de Campinas? Acompanho com tristeza. Acompanho com tristeza. Eu assumi a Liga em 81, nós tínhamos 3 times filiados. Saí em 91 com 3 divisões, primeira, segunda, terceira divisão, com acesso, uma sede que nós construímos com o resultado do próprio futebol, né? De patrocínios, ninguém pagava taxa de arbitragem, era tampinha de cerveja, né? Que pagava as arbitragens, nós conseguimos contrato com a Brahma, com a Kaiser, com a Antártica, então era o futebol, né? Finais com 8.000 pessoas, 9.000 pessoas no campo, então era um momento difícil. Mas eu vejo com tristeza. Não tinha tanta violência. Mas aí se acomoda, o futebol não acontece. Nós tínhamos alguns times que é o problema localizado, mas é normal. Quando o atleta ou o problema de violência vai no futebol tendo paz e o ambiente está contornado, não acontece nada. É tranquilo isso. Então a gente vê, Paulo, com tristeza, porque nós podemos ter o maior campeonato amador do mundo em Campinas. Organizado, com campos, com estrutura, cobrando poder público, mas unido. E que eu vejo hoje são segmentos que se fazem e não há harmonia de se unir e fazer um grande futebol, né? E dá para fazer em Campinas. Só querer fazer. Deixa eu falar uma coisa para você, referente ao Campeonato Paulista. O Bragantino venceu nesse final de semana, você estava questionando um pouquinho a tabela, eu estava anotando mesmo na tabela que, de repente, o time joga 2 partidas em casa e depois joga 3 fora, quer dizer, a tabela não foi bem mexida, não foi bem colocada. E, afinal de contas, não sei o que aconteceu com a Federação Paulista de Futebol. Você está trazendo para o futebol uma novidade. Quer dizer, você é cheio de trazer novidades, né? Outro dia pegou o jogo do Bahia no final da temporada passada, trouxe para São Paulo, né? Levou para São Paulo o jogo e contentou os baianos e levou um belíssimo número de torcedores. E agora você está com um esquema de quando o jogo é às 22 horas, você levar um show. O primeiro que foi feito foi de uma dupla sertaneja, né? Já tem outro programado. Gostaria que você falasse se está conseguindo o objetivo, que é levar um público novo para os estádios. Como é que está isso? Nós estamos agregando o show ao futebol. São 2 espetáculos, o futebol é um grande espetáculo, o show também, né? Mas o que é importante aí? Preço popular. Nós precisamos voltar a trazer o torcedor para o campo. A televisão, o pay-per-view, isso atrapalha. Não atrapalha. Se tendo um bom espetáculo, tendo entretenimento, preço que não seja alto para o torcedor, ele vai e leva a família. Então nós fizemos levou quem? Levei o Guilherme Santiago. Guilherme Santiago. Quanto é que o torcedor pagou? Quem comprou, geral? Fizemos um pacote dos torcedores de Bragança, R$ 9,90. R$ 9,90 pagando 6 vezes no cartão. Então deu o maior público, quase 15.000 pessoas, num jogo, segunda rodada do campeonato. E tem que mudar a mentalidade, o futebol é popular. Então não adianta no jogo do campeão, vou falar, Mojimirim, São Paulo, R$ 60. Linense Santos, R$ 80. Você está indo contra tudo, né, Marquinhos? Porque todo mundo faz o contrário, né? Quando vai um time grande na cidade, desses, né, os que chamam a atenção, eles estão com o preço lá em cima mesmo. Você está fazendo o contrário. Não, tem que ser ao contrário, porque você tem que trazer o torcedor, né? Você tem que motivar o torcedor a vir para o estádio. Você vê o número de espectadores, torcedores nos jogos aí que
estão acontecendo? Você acha que o Olinense, estreando no campeonato há 44 anos que não jogava futebol na sua cidade, recebeu um Santos com 5 mil pessoas no estádio? Então, tem que ser o contrário, tem que botar o torcedor, dar prestigiar e botar o torcedor no campo. Aí o dirigente tem que pensar, a renda do jogo, ou estando o estádio vazio, não vai me dar trazer lucro, vou perder dinheiro. Então põe o torcedor para motivar o seu time, dar condições para isso, você vai conseguir trazer patrocinadores para o seu time, para a sua camisa, divulgação, uma motivação na cidade, na região. Então é isso que tem que ser feito, tem que mudar a mentalidade. Nós temos uma Copa do Mundo vindo aí, nós temos que inovar. E o Bragantino, com esse projeto piloto junto com a federação, nós estamos mudando isso. E eu fico satisfeito que o ano que vem, e que copiem o Bragantino. Isso é para que os outros clubes, Aldenir, também façam isso e dê condição a trazer o torcedor no campo. A minha maior satisfação como dirigente é chegar no estádio e ver o estádio lotado. Essa é a maior satisfação de realização do dirigente, porque seu time está bem, tem a torcida apoiando e o torcedor satisfeito e vibrando. Porque nós fazemos futebol com a nossa torcida, com a torcida do time. Você veja o caso da Ponte Preta, o caso do Guarani, quando o time está bem, dá grandes públicos. Então tem que fazer preços populares. Porque o torcedor vai pagar 80, 50 reais, ele vai deixar de comprar alguma coisa em casa, a mistura, o pão, o leite, ou a fralda das crianças, tá certo? E vai sozinho, não pode levar a família. Então põe um preço popular, criança até 10 anos não paga, em algumas promoções nós vamos fazer, mulher não paga, em alguns jogos. Então vamos trazer o torcedor, porque ruim, para quem faz futebol, ama o futebol, ver aquelas arquibancadas vazias. É assim que eu penso e é assim que nós vamos fazer em relação ao Bragantino. Marquinhos, então houve uma mudança aí na fase de classificação do campeonato, classificam-se 8, dizem que é para garantir os grandes, outros falam outro tipo de coisa. O teu time, o Bragantino, ele vai disputar uma vaga entre os 8? Qual é a sua expectativa do Campeonato Paulista? Vai disputar a expectativa. E é muito ao contrário esse raciocínio, garantir os grandes. Não é garantir. Sempre estava no retrospecto aqui, o histórico, no mínimo três grandes faziam. Em 2007 foi Bragantino, São Caetano, Santos e São Paulo. Então o histórico, no mínimo 3 grandes e algum time que sobressai do interior. Tá certo? Ou 4 grandes. Ora, não é para os grandes essa forma de campeonato que foi sugestão de um trabalho que foi feito. Esse campeonato é para os times do interior. Porque se dá a possibilidade dos times do interior de estar numa fase final e a grande jogada, a grande tacada que, desculpa, poucas pessoas perceberam, vão perceber na frente. Qual é a vantagem de estar entre os 4 primeiros? É só o mando de jogo, mas é o mando de jogo em casa. Então ele tem um mando de jogo, mas eu tenho o meu time, vou lá, empato, decido nos pênaltis. E nos pênaltis eu classifico e vou para a semifinal. Então, projeção do Marquinhos. Então essa visão ninguém tem. Tá certo? O caso esse final de semana, a Ponte. Se fosse São Paulo classificou em quarto, a Ponte fosse jogar lá, jogou fechadinha, saindo contrário, ganhou o jogo, estaria uma vaga. Então o campeonato, Valdenir, tecnicamente parece que é para os grandes, mas não é para os grandes. É para classificar os times do interior e dar uma segunda oportunidade ele disputar e ir para a semifinal. Porque quando estavam os 4, não acontecia isso. Eu jogava 2 jogos, o segundo jogo na casa do adversário e o time que estava com a vantagem jogava por 2 empates. Então o critério mudou, desculpa, Marquinhos Bichedi é o seguinte, nós vai ter que fazer um programa só com ele, porque rende o papo. Paulinho, faz uma pergunta. Marquinhos, o Campeonato Paulista começou, os times, a gente esperava que os grandes realmente dessem uma deslanchada, mas parece que os times do interior também estão bem preparados, né? Os times, que nem diferentemente da Bragantino, a Ponte Preta, o Guarani, que embora esteja na Série A2, mas são times que também vão disputar uma Série B. Como é que é uma montagem de um time para disputar um Paulistão e a Série B, comparando com o Mirassol, por exemplo, que depois do Campeonato Paulista não tem um campeonato grande para disputar? Financeiramente, organizar elenco, como é que vocês trabalham isso? Hoje tem que fazer contratos para quem disputa a Série B, contratos no mínimo quando o jogador vem de 2 anos, para você ver como é que ele vai e ter a continuidade. O Bragantino, o time que terminou disputando o Brasileiro e terminou em 8º colocado, empatou o número de pontos em 7º, eu mantive a mesma base, porque eram jogadores que já tinham um contrato, tá certo? Já os times que fazem não tem calendário, ele contrata o jogador por 90 dias, sazonal, um time só de época,
e paga salários absurdos. Que aí é uma concorrência 30, 40 mil de salário. Né? Mas o jogador também vai querer a oportunidade de jogar o ano inteiro, não quer ficar meio do ano procurar um outro time e tal. Agora, o que acontece? Por que os grandes não estão no seu bom momento? Porque os outros times começaram dia 13, 14 de dezembro treinar, fazendo a preparação física toda, e chegam agora no começo, 15 dias de preparação física, chegam voando. E os grandes se apresentaram dia 5 agora. O caso do Bragantino e de outros times aí, eu estou desde o campeonato acabou dia 29 o brasileiro, e no dia 13 já estavam treinando para o campeonato paulista. E tem time aí que foi se apresentar no dia 5, não tinha um elenco montado. Então esse planejamento tem que ser feito. Marquinhos, para a gente finalizar... tem muita conversa. E aí é o seguinte, vai ficar o compromisso de você vir outra vez aqui no nosso Amigos do Futebol, porque o papo sempre rende e a gente vai naturalmente fazer 2 blocos com você. Mas eu queria saber de você o seguinte, você, no início da nossa programação, no início da sua participação, você falou que continua morando em Campinas, portanto está super ligado, super ligado no futebol, né? Que nem o nosso querido Brasa, 24 horas por dia. O telefone tocou umas 15 vezes para ele aqui. Então, assim, o futebol de Campinas, se tratando de Ponte Preta e de Guarani, o Guarani hoje numa situação até pior em termos de Campeonato Paulista, disputando a Série A2, futebol de Campinas, pelo que você vê, ele tem recuperação? Tem. Campinas é um potencial tremendo, tem recuperação, mas tem que planejar. Tem alguns conceitos que eram anteriores que precisam ser mudados, tá certo? Então, e fazer o futebol profissionalmente. E o dirigente, gostar do seu clube, o presidente do clube tem que ser o dirigente que ama o seu clube, tem uma diretoria que ama, que trabalha por paixão, por amor, e não ser remunerado. Eu defendo isso. Os profissionais serem remunerados para ser cobrado. Mas o dirigente tem que mudar, tem que viver 24 horas por dia o futebol. O futebol não é um negócio de você ir lá no final de semana, contrata e vai ver um treininho, não. Tem que viver, tem que saber o que está acontecendo, tem que estar presente. É que nem aquele velho ditado, né? Você tem que... O boi engorda... Só com o olho do dono. E o futebol é isso. O futebol não perdeu a essência, não perdeu o modo de ser, mas mudou muito. Tá certo? É empresário, é empresas, é muito interesse. Então, se o dirigente estiver em cima, o futebol vai andar, vai estar presente. Entendeu? Não. E também não é só colocar o dinheiro. Precisou, põe. Não. O dinheiro não é tudo no futebol. É importante, né? Mas toda hora que precisou tanto, põe. Daqui a pouco está uma dívida do clube, ou deve para alguém, ou deve para o banco, ou deve para alguém, e não deu resultado. Então tem que estar presente no clube, administrar o clube. Muito bem, Paulo Santana, espero que você esteja presente aqui várias e várias segundas-feiras aqui para a gente discutir futebol, com esse compromisso do Marquinhos voltar para a gente fazer um programa mais extenso com ele, porque a bola rola mesmo. Muito obrigado mais uma vez, Paulo. Obrigado, Valdenir, obrigado, Marquinhos, pela participação com a gente aqui. Semana que vem a gente está aí de novo, sempre falando de futebol, que é a coisa mais gostosa do mundo. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Marco Antônio Abichedi, desejando para você felicidades, agradecendo demais a sua presença, mas queria que você firmasse um compromisso aqui, porque conforme a gente disse, o papo vai rolando. Tem Liga Campineira, tem Futebol Amador de Campinas. Fazer um programa um dia, Valdir, só sobre o futebol amador. Só sobre futebol amador. Você jogava? Lateral. O jogador que não serve também era lateral direito, não era ruim. Eu precisava levar a bola, porque senão não jogava. Senão não jogava, bola. Aqui, mais uma vez, agradecendo a sua presença. Parabéns pelas ideias que você está tendo dentro do futebol, levando o show para antes das partidas que começam muito tarde. Realmente, o torcedor tem um atrativo a mais aí. Uma belíssima ideia. Eu tenho certeza absoluta que o dirigente inteligente vai copiar. Um abraço para você. Um abraço, obrigado pela oportunidade. E é uma satisfação estar com você, Valdenir. Tantos anos, né? Pois é. Eu estava iniciando na Liga, o Valdenir estava dando força para mim na rádio, motivando, transmitindo os jogos, abrindo espaço para transmitir os jogos e motivar o futebol. E nosso amigo Brasa que está aqui presente com a gente. Ok, obrigado por Marquinho Abichedi, participando hoje desse Amigos do Futebol, homenagem para o Brasa, o Brasil de Oliveira. Você vai conferir História de um Boleiro com Marcos Vinícius da Ponte Preta, mais uma reportagem especial do Paulo Santana na sequência do nosso Amigos do Futebol. Até já.